Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. Mas antes quero fazer aquela perguntinha básica: como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Creio que expectativa a milhão, e eu falo isso pelas palavras que o Senhor tem trazido a nós. Creio que está havendo crescimento no meio da família, e isso é bom. Crescimento, expandir os horizontes, expandir as fronteiras. E quando há crescimento, há milagre. Vamos embora? Vamos para a nossa conversa? Que o texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quero ler com vocês o verso 17. A partir do verso 17 diz assim: Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apacados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhe foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Somente até aqui, para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Irmãos, quero contextualizar, creio que é pertinente. Essas palavras iniciam a pregação de Pedro logo depois do milagre, o milagre na frente do templo de Jerusalém, da Porta Formosa. Um mendigo se assentava ali diariamente e ficava pedindo ofertas a todos os que passavam. Pedro e João, passando, lhe olham e falam: não temos nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levante-se. Pedro segura-o pela mão e o ajuda a levantar. Todos ficam espantados diante da maravilha que Deus faz e do seu enorme poder. E Pedro começa a ministrar essa palavra, que é uma palavra que traz os corações que estão ali de volta a olhar para o Senhor Jesus Cristo. E isso é importante. Já tinha acontecido o derramamento do Espírito Santo, a igreja estava em crescimento. E vamos trazer isso para a nossa vida, irmão. Vamos trazer aquilo que o Senhor falou, as palavras de Pedro, o que Deus falou por meio de Pedro, por meio do seu apóstolo, por meio do seu mensageiro, para o nosso coração. Ele começa falando, ele fala assim: irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Normalmente, os irmãos, e aqui falando por experiência própria, nós agimos porque colocamos a fé justamente em líderes, a fé em pessoas. E precisamos compreender o que Pedro está falando aqui, irmãos, porque nós nos movemos justamente por aquilo que nós acreditamos. Se uma pessoa que nos dirige tem crença limitante, irmão, nós vamos agir com crença limitante. Se ele age pela razão, nós vamos agir pela razão. Se ele age por uma ideologia própria, nós vamos nos movimentar por um movimento próprio. E uma das coisas que o Senhor faz é justamente nos separar do meio da multidão, para que nós venhamos a pensar por si mesmo. Ou seja, a caminhar no propósito que ele estabeleceu para nós de antemão. Então eu quero falar, meu irmão, tanta verdade como a ignorância guiam os nossos passos. Quero repetir isso: tanta verdade como a ignorância, ela guia os nossos passos. Olha, agiram por ignorância. Eles agiram por ignorância. E como que nós agimos, Alisson? João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade que nos liberta, irmão, porque nesse mundo que nós vivemos hoje, aqui a verdade é relativa, mas Deus instituiu uma verdade absoluta. E a verdade relativa, ela funciona de acordo com as vivências e as experiências de que cada um passou, meu irmão. Por exemplo, cada um tem as suas motivações, tem as suas verdades dentro de si. Deus conhece todas elas, por isso ele estabeleceu uma verdade universal. João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, declarou Jesus. A verdade não é uma ação ou um fato, a verdade é uma pessoa, a pessoa de Deus.
E Osés declara que nós perecemos pela falta do conhecimento. É o conhecimento da verdade que nos liberta, irmão. Não a verdade em si, porque cada pessoa tem a sua verdade. É o conhecimento dessa verdade, é o conhecimento dessa pessoa. Somente ele tem o poder, meu irmão, de nos livrar justamente da ignorância. E nós temos 3 inimigos, irmãos. Quero mencionar isso porque creio que é pertinente. Bom, primeiro, o Satanás, que tenta nos manter ignorante. Segundo, irmãos, nossa pessoa, os nossos desejos e as nossas paixões também são um inimigo. E terceiro, que eu creio que é o maior de todos, é a ignorância a respeito disso tudo. E a ignorância, ela leva a pessoa justamente precipício abaixo. Olha, ele continua falando, mas Deus, no versículo 18, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo. Tudo que foi dito pelo Mestre, irmão, tudo que foi dito pelo Mestre, tudo que foi dito por Deus, desde o começo da história, relatado aqui nas Escrituras, na Bíblia, foi cumprido em Jesus Cristo perfeitamente. Eu tenho falado expressamente isso para vocês e trazido versículos bíblicos que comprovam isso. Toda a Bíblia, além de inspirada por Deus, os fatos históricos foram comprovados por arqueólogos e por estudiosos. Não conseguiram jamais desmentir qualquer uma das palavras que estão aqui. Essas palavras que estão aqui escritas, de fato, elas aconteceram. E é isso que Pedro está falando. Então, elaborar um plano que transcende todos os tempos, meu irmão, minha irmã, só pode ser feito por uma mente totalmente superior. Eu quero repetir isso. Elaborar um plano que transcende tempos e gerações e estações só pode ser feito por uma mente totalmente superior. Essa mente, meus irmãos, é Deus. Jeremias 29, versículo 11. Bem sei os planos que tenho sobre vocês. São os planos de dar esperança e o final que vocês desejam. Irmãos, precisamos entender e aceitar. A aceitação disso colabora para que Deus venha agir em nós e depois através de nós. A colaboração com Deus, ou seja, a aceitação do seu plano, saber que Ele estabeleceu um plano divino para cada um de nós, nos concede justamente no caminho dessa verdade. Olha, e ele fala, por quê, irmão? Que era necessário que ele sofresse essas coisas. Está falando de Jesus. Ele era o servo sofredor, esse foi o propósito. O propósito de Jesus não foi ser rico, irmãos, não foi ser forte igual Sansão. Cada um viveu ali na sua plenitude daquilo que Deus pode oferecer. E tudo isso Deus tem para nós. Deus é a fonte de todas as coisas. Dele veio todas as coisas. E entender isso traz para nós segurança no nosso caminhar daquilo que nós devemos desempenhar segundo o propósito estabelecido por Deus para cada um de nós. Agora, isso, irmãos, pode trazer para nós um alento. Por quê? As pessoas, elas não acreditam, meu irmão, em palavras. Então, por isso que ele sofreu. Por isso que tinha necessidade dele sofrer. As pessoas não acreditam somente nas palavras dos profetas. Era necessário que ele viesse e cumprisse. E ele era o escravo sofredor. Muitas palavras, como por exemplo os ossos que não se quebraram diante da cruz, muitas. Eu posso trazer aqui inúmeros versículos que trazem referência daquilo que aponta para o Senhor Jesus. Tem muitos mesmo. Se você pesquisar e estudar, você vai verificar essa verdade contida. Mas era necessário. Por quê, irmãos? Olha, em Efésios capítulo 5, versículo 6, quero ler com vocês um versículo que Paulo fala justamente isso. Ele fala assim, não deixe que ninguém engane vocês com conversas vazias ou conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. E é aqui onde nós fazemos a separação, quem crê e quem não crê. Irmãos, a facilidade, as coisas com que se apresentam a nós podemos perceber que tem uma mão do diabo, irmãos. Podemos perceber. As palavras vazias, sabe, conversas tolas, são promessas vazias. Aquilo que promete não cumpre. Satanás, em Mateus capítulo 4, diante de Jesus, tentando impedir ele de cumprir o seu ministério, ele prometeu reinos, ele prometeu saciar a fome de Jesus, mas tinha uma condição: se prostrar diante de mim.
se prostrar diante de mim. E tudo que essas pessoas que têm conversas vazias querem que nós façamos é justamente manipular a nossa vida, exercer domínio sobre nós. O domínio de Deus, ele é totalmente leve, irmãos. É leve para nós cumprirmos aquilo que vai trazer felicidade, em amor. Nós precisamos compreender que Deus, ele é bom. E é justamente isso que eu quero trazer, porque o Senhor Jesus, ele é Deus, irmãos. E ele simplesmente se colocou na posição de servo. De servo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Embora sendo Deus, negou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E ele manda que nós tenhamos a mesma atitude com ele. Mas o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que um exemplo, sabe? Um exemplo de fé e determinação abre as portas do nosso coração. Sim, é um exemplo de fé e determinação que abre as portas do nosso coração. O nosso coração, ele é endurecido pelas pancadas da vida. Nós cremos naquilo que nós vemos. E é por isso que as palavras de quem fala não podem ser vazias. Nós não cremos, meu irmão, somente em palavras. Vocês já viram que nosso coração se endurece diante de pessoas que vêm, nos promete muita coisa e depois, no final das contas, não tem nada daquilo, irmãos, não tem nada daquilo. Por quê? Tem uma explicação, lógico que tem uma explicação para tudo. Em Jeremias 17, versículo 9, fala: quem pode entender o coração humano? Quem pode? Somente quem o criou, irmão. Se eu, por exemplo, eu tenho um carro e esse carro é de determinada concessionária, por exemplo, o meu é um Logan da Renault. Aonde eu vou consertar ele, meu irmão, com maior eficiência? Eu tenho que ir na Renault. Por quê? Porque eles construíram todas as peças. Eles sabem como funciona toda a engrenagem e todo o mecanismo. Creio que isso facilita o nosso entendimento. Então, quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Ou seja, enganoso é o coração do homem. E aqui não está falando que nós não devemos confiar nas outras pessoas, irmãos, que nós não devemos confiar em nós mesmos. Eu gosto de uma frase de Augusto Cury. Ele fala: a mente mente. E o coração humano, naquela realidade israelita, falava justamente disso, tanto da mente como do coração, ou seja, dos pensamentos e dos sentimentos. E como nós sabemos do pensamento de Deus, irmão? Bom, essa é uma pergunta bastante pertinente, porque é somente através de uma busca diária. Tozer, fazem uma pergunta para ele: qual que é mais importante, a oração ou a Bíblia? E ele responde sabiamente falando assim, um pássaro tem duas asas e ele precisa das duas para voar. Se você arrancar uma das duas asas, ele não conseguirá voar. A oração é uma asa, a Bíblia é a outra asa. E é através justamente desse conjunto que há uma explosão dentro do nosso coração de força, sabedoria e entendimento das verdades contidas, de princípios estabelecidos na eternidade, a qual nos direciona, meu irmão, para que nós possamos alcançar, minha irmã, essa tão almejada felicidade, esses tão perfeitos planos que existem em Deus de paz. Quero ler com vocês um versículo que está em Ezequiel capítulo 11, versículo 19, ele fala assim, eu lhes darei um coração novo. É o Senhor falando: eu lhes dei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente. O coração de pedra, ele é desobediente, meu irmão, ele se inclina para o pecado. E lhes darei um coração humano, obediência. E eu quero falar, meus irmãos, que é através do sofrimento. Por quê? As minhas mágoas e os meus sofrimentos me tornaram humano. Eu quero repetir isso. As minhas mágoas e os meus sofrimentos me tornaram humano. E vemos muitos robozão por aí, não é verdade, irmão? Todo mundo se move da mesma forma. E eu lembro, às vezes, quando eu pedia a minha mãe, e eu entendo por que Deus às vezes nos cerca, sabe? Porque muitas vezes eu perguntava para minha mãe, eu queria ir quando eu era do mundo, às vezes, ir pro carnaval, e uma vez a minha mãe falou assim: não, você não vai não. Eu falei assim, aí eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, o meu irmão e todos os meus amigos estão indo, tá todo mundo indo, por que eu não posso ir? Ela olhou bem para mim, deu um grito lá da cozinha e falou: você não é todo mundo. Eu acho que isso já explica bem o que Deus está falando, porque quando ele separa alguém é justamente para ser um exemplo de fé e determinação, mas as pessoas só acreditam, meu irmão, naqueles que superam a dor, naqueles que, sabe, sucumbem. Então eu estou pregando aqui para pessoas
que as pessoas têm olhado e falando assim, ó, ele não vai conseguir, agora ele vai parar. O diabo tem atacado, tem infligido dor, sofrimento, cansaço, desânimo. As armas do inferno estão todas sobre ela, mas ele não para. Por quê? Porque ele continua, porque há uma força maior dentro desse coração que move ele a um plano que ele não conhece totalmente, mas ele acredita que ele existe, que está lá. Eu estou pregando para esse tipo de pessoa, eu estou pregando, não pare. Continue. O Senhor, ele é fiel para cumprir. E olha, Pedro dá a receita. Todos podem, irmão. É uma escolha pessoal. Se manter pequeno é uma escolha pessoal. Ele fala: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Paulo fala, irmão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando ao prêmio. Tem que esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar. Tem um prêmio lá na frente. E como que nós chegamos, Alisson? Respondendo com fé e arrependimento. A resposta ela deve vir por meio da fé, irmão, e com arrependimento. E o que é o arrependimento, Alisson? É a transformação da nossa mente. Pensar de forma diferente. Crer nas promessas. Crer no Senhor. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, o próprio Senhor Jesus fala: é chegado o novo tempo. E esse tempo já existe, irmão. Esse tempo é já. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou seja, arrependam-se e creiam nas promessas. E eu não estou falando aqui de uma listinha de regras, irmãos. Toda vez que nós falamos de arrependimento, traz uma enorme confusão na mente das pessoas, como se fosse obrigado. O fato de você seguir Jesus, meu irmão, já vai te colocar, sabe, dentro da obediência da lei. Não é essa a preocupação. O foco deve estar na solução. E qual que é a solução? Jesus, irmão. É buscar Ele. É a oração, é a palavra. Tudo isso. Olha, no versículo 20 ele fala: então da presença do Senhor, da presença, e esse é o segredo, é a presença de Deus, Cristo em nós, na esperança da glória. Oh meu Deus, alguém aqui precisa ouvir isso. Cristo em nós, a esperança da glória. Então da presença do Senhor virão tempos de renovação. Tem muita gente que está precisando de renovo, né? Está cansado. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem muita gente que está querendo um renovo, irmão. Sabe, há uma promessa de renovo para os que creem. Eu quero repetir isso. Há uma promessa de renovo para os que creem. Em Ageu 2:9 fala que a glória da última casa será maior do que a primeira. Isso diz o Senhor. A glória da última casa, irmãos. É a glória da última casa. Agora é necessário, por quê? Para se construir uma nova casa, é necessário se derrubar a casa antiga. E essa casa, ela precisa ser completamente destruída. Quando nós vamos edificar algo novo, é necessário que tudo seja destruído. E é dali que vem, sabe? Porque ele fala que, olha o que o Senhor fala: a glória da última casa será maior do que a primeira. Mas ele fala assim, ó, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. É isso que está escrito no versículo de Ageu, capítulo 2:9. Paz e prosperidade, meus irmãos, que transborda de nós, para toda a nossa família. Mas é somente para os que creem, é somente pelos que passam, e essa destruição, o que ela provoca, irmão? Primeiro, em nós, um sentimento. Só sabe quem precisa de salvação, quem está com a vida completamente destruída. E aí há o arrependimento. Essa é a destruição de conceitos, de pensamentos, de razões, de ideologias antes estabelecidas no nosso caminhar e nas nossas vivências aqui, introduzidas sutilmente por Satanás através de pessoas e de líderes, através de ignorância, irmão, de falta de conhecimento de uma verdade que foi estabelecida no céu. E essa nova casa, ela vem com prosperidade e paz. Mas é somente para quem crê, é somente para quem se arrepende, é somente para quem responde com fé. Olha, e nós não precisamos nos preocupar, irmão. Por quê? Olha, ele vai falando aqui, ó, para que, então, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhe foi designado. Logicamente está apontando profeticamente para a segunda vida do Senhor Jesus, mas Jesus, ele é o executor da obra de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Olha, vamos traçar aqui e delinear aquilo que são os atributos da Trindade. O Pai, o plano, o Filho,
a execução, o Espírito Santo, a revelação. Nós somos o corpo de Cristo, de Deus nós somos a família, e do Espírito Santo nós somos morada. E isso é que nós precisamos ter em nossa mente para saber como interagir com cada um da Trindade. E ele está falando que Jesus o Cristo lhe foi designado, ou seja, ele voltará e ele executará essa obra, ele é responsável pela execução, é o Senhor Jesus que é o responsável pela execução de toda a obra em nós, irmãos, de toda a obra em nós. Olha, ele mesmo executa a obra, nós somos uma obra da mão de Deus. E qual que é o nosso trabalho? E agora eu creio, é difícil, mas é ao mesmo tempo fácil. Eu creio que muitos precisam ouvir. O nosso trabalho é descansar, irmão. Eu quero repetir isso. O nosso trabalho é descansar. Por quê, irmão? Porque é muito difícil nós descansarmos quando nós vemos que nós podemos ainda fazer alguma coisa. Então é por isso que Deus nos cerca às vezes, para esgotar todas as nossas possibilidades, para nós vermos que somente da mão dele virá o nosso impossível. Ele ainda é um Deus de impossível. Ele ainda é um Deus de milagre. Ele ainda é um Deus de promessa. Quero ler com vocês um versículo que está em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Perceba e entenda o que esse profeta diz aqui nesse texto. Ele fala: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes, ou seja, um broto que surge novamente, é um renovo. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor e conhecerá a sua vontade. Cristo em nós, esperança da glória. Mas tudo com ele, meu irmão, vem sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. Sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. Sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. 4. Fala dos 4 evangelhos, fala da plenitude da criação, de uma obra completa do Senhor. Eu estou falando aqui com pessoas que estão querendo desistir, ainda não chegou o tempo. Eu estou falando aqui com pessoas que não estão vendo o fim da obra. Se não acabou, ou se está bom, se não está muito bom, é porque ainda não está completo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido, e quem está falando que está convencido é Paulo, de que aquele que começou a boa obra em tua vida, ele é fiel para terminá-la até a vinda de Cristo Jesus. Então permaneça na verdade que ele colocou sobre a sua vida. E agora eu quero terminar, irmão. Porque no versículo 21 ele fala assim, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Irmão, Deus na nossa caminhada, e aí vocês vão perceber junto comigo, porque eu também estou caminhando, que ele sempre acrescenta novas promessas, irmão, aos que creem. Há uma promessa final de restauração completa, onde tudo vai ser perfeito, e ali ele enxugará toda a lágrima dos olhos. Mas enquanto isso ele vai acrescentando paz, prosperidade, vai trabalhando, vai destravando aquilo que está travado em nossa vida em todas as áreas. Olha, há uma restauração final, irmãos. É um processo que às vezes causa em nós um sofrimento, mas esse sofrimento é necessário porque ele nos purifica. Primeiro, de toda mentira, irmão, de toda mentira. Nós precisamos aceitar e andar por meio desse sofrimento, não deixar não se dobrar a dor, e somente com a força de Deus nós podemos fazer isso. Somente com a força de Deus nós temos a capacidade de seguir firmes e fortes rumos à promessa. Olha, Deus ele é fiel para cumprir as promessas e ele vai derramando mais promessas sobre aquilo que creem, mas nós não podemos nos dobrar sobre a dor, porque esse processo é um processo de permanência, de perseverança, de fé e constância. E chegará um tempo que ele enxugará de nós, meus irmãos, todas as lágrimas. E eu quero terminar aqui justamente com isso, porque, olha, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, irmão. Números 23, 19. Acaso Deus fala e deixa de agir? Acaso Deus promete e não cumpre? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, já é uma realidade na sua vida. Qual palavra está sobre você, irmão? Porque
mediante a essa palavra, você vai enfrentar todas as dores. Você percebe que Abraão, por exemplo, por causa da promessa, ele saiu do meio da sua parentela, saiu da zona de conforto, por causa da promessa que estava sobre Davi, uma promessa de um reinado e uma promessa de casamento com a filha do rei. Ele suportou a perseguição de Saul e enfrentou os gigantes que apareciam de frente a ele. Em Hebreus 12:2, Deus fala que Jesus suportou toda a vergonha pela alegria que lhe fora proposta. Então, nós precisamos entender que haverá um período de suportar, mas haverá também um período de se cumprir. E aqui eu quero terminar com um versículo para você, irmão, para que ele entre em teu coração, minha irmã, para que traga força, para que você possa enfrentar aquilo que se opõe à promessa, porque há oposição. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 fala: porque é o sim de todas as promessas de Deus, porque por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus, pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos em Cristo, e foi Deus quem nos separou para si mesmo. Você também, meu irmão, você também, minha irmã, é uma promessa, ou seja, é um pensamento doce que saiu do coração de Deus. Todos nós somos. Nós fomos um pensamento amoroso do Pai. Talvez na vida de alguém, talvez em algum lugar, talvez em alguma situação que transformará uma realidade toda. E lembra que para isso o Pai tem uma recompensa que lhe dará bastante alegria. Uma recompensa por teu suor, talvez por teu sangue e por teu sacrifício. Que Deus abençoe vocês, irmãos, que vocês possam ficar com essa breve meditação. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.